salve comunidade do Prodesk Concurso! Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para você que está se preparando para se tornar membro da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Tchê! E você aí que vai se tornar, membro da Brigada, e se Deus quiser a gente vai comemorar esta farda juntos. E para isso a gente precisa fazer o quê? Detonar com a Fundatec. A gente precisa pegar a Fundatec, dar um Kamehameha nela e assim conquistar essa vaga para que a gente possa aí finalmente comemorar a sua aprovação. E sem contar que você vai ficar 10 vezes mais gatão e gatona com a farda, não é verdade? É o que eu brinco aqui com a galera do Prodesk. Pegou a farda, a sua beleza aumenta em 10 vezes. É bônus, é benefícios atrás de benefícios, né, gente? E para essa aula nós vamos falar de um conteúdo muito bacana, um conteúdo aí que está previsto no edital da Banca Fundatec e que você precisa ficar ligado, que é o conteúdo de colocação pronominal. Ó, colocação pronominal. Guilherme, o que é colocação pronominal, né? Vamos entender, gente, ó, devagar, o significado dos nomes, porque às vezes entender o nome ajuda muito no que o conteúdo te exige. Veja bem, a gente está falando de pronominal, certo? E a gente acabou de sair aí de uma aula, de uma bateria de aulas que envolvia o que, cidadão? Que envolvia o que nós chamávamos de pronomes, não é verdade? Então, ó, a gente saiu de uma sequência de aulas de pronomes e falando em pronominal, a gente está falando então de pronomes, tá certo? Guilherme, então a gente tem aqui colocação pronominal, alguma coisa a ver com pronome. E o que é, Guilherme, esta colocação? Colocação, gente, é pôr. Colocação vem de colocar, né? É pôr. Pôr os pronomes. Então você tem que entender que os pronomes que a gente estudou, em especificamente esses aqui, ó, os pronomes oblíquos átonos. Lembra, gente, isso aqui estava lá no começo da nossa aula de pronome. Esse nomezinho aqui, ó, pronomes oblíquos átonos, estava lá no começo da nossa aula de pronomes. Lembra aqueles pronomes que eu passei para vocês? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, que são os pronomes retos? E aí depois eu passei me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. Então, esses são os pronomes oblíquos átonos. Então a gente não está falando de qualquer pronome, a gente está falando do pronome me, do pronome te, do pronome se, do pronome o, do pronome a e do pronome lhe. Nós estamos falando do pronome nos, nós estamos falando do pronome vos, nós estamos falando do os, do as e do lhes. Então repare, moçada, que não é qualquer pronome. Então quando a gente fala em pronomes oblíquos átonos, a gente está falando desses camaradas. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. A gente está falando desta cambadinha aqui, dessa trombadinha, né, como a galera fala aqui em Criciúma, essa trombadinha aqui, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, essa galera aqui, gente, são os pronomes que a gente tem que tomar cuidado, porque são os pronomes que vão exigir de nós o conhecimento de colocação pronominal. Então não é qualquer pronome, é o pronome oblíquo átono, tá? Tá, Guilherme, então quer dizer que esse me, eu não posso colocar ele de qualquer jeito na frase, nem sonhando. Guilherme, tá querendo me dizer que esse lhe eu não posso colocar onde eu quero na frase, nem por Deus. Guilherme, você tá querendo dizer que esse nos, eu não posso querer deixar no oba-oba e fazer do meu jeitinho, dar o meu jeitinho brasileiro e deixar tudo ok e sussa para a frase e deixa e joga nas mãos do povo? Não, não pode. Por quê? Porque essa galera que são os pronomes oblíquos átonos, eles são pronomes. E por eles serem esses tipos de pronome, é que existe dentro deles um conjunto de regras que vai dizer quando eles podem ser postos na frase e de que forma. E aí,
a gente vai entrar na brincadeirinha de 3 nomezinhos. Quando a gente fala em colocação pronominal, vão aparecer para vocês 3 nomezinhos, que é a próclise, a mesóclise e a ênclise. Então veja bem, Guilherme, eu nunca ouvi esses nomes. Não tem problema, é pró-me-em, né? Pró-me-em, próclise, mesóclise e ênclise. É o nome dos meus 3 cachorros, gente. Olha, eu tenho 3 cachorrinhos, né? E aí, conforme eu fui adotando os cachorrinhos, quem eu adotei primeiro? Próclise. Depois, o segundo que eu adotei, a mesóclise. Depois, o último que eu adotei foi a ênclise, né? Então, é o nome dos meus cachorrinhos em homenagem à língua portuguesa. Eu também tenho um gatinho, sabia? E o nome do meu gatinho é o quê? Sujeito. E aí, quando ele se esconde, eu digo o quê? O sujeito está oculto, né? Mas, enfim, né? Hábitos da língua portuguesa, né? Para um professor de língua portuguesa está tudo certo. Veja bem, gente, então nós temos a próclise, a mesóclise, a ênclise, que são o nome aí dos meus 3 cãezinhos. E esses pronomes aqui, esse me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes, essa galerinha aqui, certo? Ela pode vir para a próclise, essa trombadinha aqui, ó, ela pode vir para a mesóclise, e essa trupe aqui, ó, também pode vir para a ênclise. Tá, Guilherme, mas o que é, afinal de contas, próclise, mesóclise e ênclise, Guilherme? Bah, eu não sei nada disso, eu nunca ouvi. Vamos lá. Vamos primeiro entender aqui os nomes, ó. Pró. Pró vem de pré. Você sabia que a palavra pró vem de pré? Falar pró é a mesma coisa que pré. O que é uma coisa pré? Aquilo que vem antes. Então, pró significa aquilo que vem antes, né? Então, por isso que é pró-10, né? Ou seja, aquilo que vem antes do 10. Como 10 é a nota máxima, né? Tradicionalmente aí numa escola, né? Uma escola de ensino fundamental e ensino médio, onde 10 é a nota máxima, a gente faz pró-10, ou seja, antes do 10, ou seja, antes da nota máxima vem o quê? Vem a preparação. Então, o pró significa aquilo que é pré. Pré-história, aquilo que vem antes da... pré-história, enfim, mas pré é aquilo que vem antes da história. É porque, para mim, pré-história é uma palavra que não faz muito sentido, porque, veja bem, se eu considerar o período paleolítico como período pré-histórico, a pré-história é aquilo que é antes da história. E aí é como se o paleolítico não pertencesse à história. É como se fosse antes da história. Como se a história... mas a gente sabe que a história ela começa, né, ali a partir de alguns fatores, de alguns marcos, mas enfim, né? Paleolítico é história sim. Mas enfim, então, ó, pré-história, aquilo que é antes da história, pré-escola, aquilo que vem antes da escola, certo? Então, o pré, ele é uma ideia de aquilo que é antes. Então, o pró, de pró-10, né? Pró-atividade, ou seja, a favor da atividade, né? Esse pró, ele é a ideia do antes. Então, falar em próclise é falar em algo que vem antes. Então, quer dizer o quê? Olha só, começa a usar o raciocínio aí. Se a gente está estudando colocação pronominal e a gente está estudando essa raça do me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, lhes. Se a gente está estudando essa raça, moçada, e eu estou falando para vocês que eu não posso usar eles de qualquer jeito, então está querendo me dizer o quê? Que o me, o te, o se, o a, o lhe, o nos, o vos, o os, o as e o lhes, quando vem antes de alguma coisa, que por enquanto eu ainda não revelei, eu chamo isso de próclise. Maravilhoso. Mesóclise. Mesóclise vem de meio, né? Meio. Então, ou seja, se o me, o te, o se, o a, o lhe, o nos, o vos, o os, o as e o lhe estiver no meio de alguma coisa que eu ainda não sei, eu vou chamar aquilo ali de mesóclise. Então, se eu tenho o antes, se eu tenho o meio, eu também tenho o depois. Então, a ênclise é o depois. Então, ou seja, se eu tiver o me, o te, o se, o a, o lhe, o nos, o vos, o os, o as e o lhes depois de alguma coisa que eu ainda não sei,
eu vou chamar de ênclise. Mas afinal de contas, Guilherme, tem que estar antes do quê? No meio do quê? E depois do quê? Antes, no meio e depois do verbo. Ou seja, se esse me, esse te, esse se, esse o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes estiver antes de um verbo, a gente diz que ali existe uma próclise. Se eles estiverem no meio, exatamente no meio do verbo, dentro do verbo, né, a gente vai chamá-lo de mesóclise. E se eles estiverem depois do verbo, a gente vai chamá-lo de ênclise. Isso é a colocação pronominal. A colocação pronominal é você saber quando que você usa os pronomes oblíquos átonos na frente, no meio e depois do verbo. Então vamos pegar frases assim, ó. Eu te amo. Amar-te-ei eternamente. Amo-te mais que tudo. Gente, aqui coincidiu que para os 3 exemplos que eu usei, eu fiz o uso do pronome te, tá? Mas poderia ser o te, poderia ser o o, poderia ser o a, poderia ser o nos, poderia ser o me, tá? Poderia ser outro pronome. Aqui coincidiu que é o te. Por que eu gosto de falar que é isso? Porque senão o aluno daqui a pouquinho acha que é só o te, né? Acha que é só é só o te. Não, é qualquer galerinha dessa trupe aqui, ó, tá? Então veja bem, ó. Quando eu digo eu te amo, ó, quando eu digo assim, ó, eu te amo, o pronome é o te. Quando eu digo amar-te eternamente, quem aqui é o pronome? O te. Amo-te mais que tudo. Quem aqui é o pronome? O te. Então repare que o te aqui, ó, é um pronome oblíquo átono. POA, Porto Alegre, né? Não, brincadeira. POA é a abreviação de pronome oblíquo átono. Esse T aqui, ó, pronome oblíquo átono. E esse T aqui também, pronome oblíquo átono. Guilherme, como é que eu sei que eles são pronome oblíquo átonos? Como é que eu tenho certeza, Guilherme? Como é que eu posso afirmar que ele é um pronome oblíquo átono? Porque isso aqui tem que estar decorado já lá da aula de pronome, certo? Dos tipos de pronomes que nós temos pessoais. Nós temos os pronomes pessoais retos, nós temos os pronomes oblíquos átonos e nós temos os pronomes oblíquos tônicos. Então essa tabelinha de pronomes, ela precisa estar assim, ó, dominadíssima para você desde aquela aula, hein? Então vale a pena revisar esses pronomes. Então eu fui lá, decorei os pronomes, sei que o T é um pronome oblíquo átono. Fui lá, decorei a lista de pronomes, sei que o T é um pronome oblíquo átono. Fui lá, decorei, sei então que o T é um pronome oblíquo átono. Então eu sei que ali existe um pronome oblíquo átono. Agora o que eu quero? Eu quero saber qual é a colocação desses pronomes. E aí a colocação do pronome, repare que eu não quero saber que tipo de pronome é, eu quero saber qual é o tipo de colocação do pronome. Para saber a colocação do pronome, eu preciso saber o pronome e principalmente como ele está organizado em relação ao verbo. Então vamos analisar. Na primeira frase aqui, ó, quando eu digo eu te amo, esse te ele está anterior, posterior ou no meio do verbo. Quem que é o verbo? O verbo amar. Então repare, ó, que ele vem antes. Tudo que vem para cá é antes. Tudo que vai para lá é depois. Então veja, ó, esse pronome oblíquo átono, ó, ele está para cá. Então ele está antes. Ele está anteposto ao verbo. Então o fato desse pronome estar anteposto ao verbo, a gente chama essa colocação de próclise. Então essa colocação aqui, ela vai ser uma colocação de próclise. Então a gente vai chamar
Isso aqui, uma próclise. Guilherme, se fosse o me, eu me amo, também continuaria sendo uma próclise. Porque eu não quero saber o tipo de pronome, não me importa ali se eu trocar o pronome. O que eu quero é que você saiba é que se o meu pronome oblíquo átono estiver na frente do verbo, eu tenho que chamar isso de próclise, certo? Na segunda frase, ó, amar-te-ei eternamente. Repare que agora o pronome oblíquo, ele está onde? Anterior, posterior ou no meio do verbo? Ele está inserido no meio do verbo. E Guilherme, por que ele está no meio do verbo? Porque veja bem, o verbo aqui em questão, na frase 2, o verbo em questão é o verbo amarei, certo? Esse verbo, gente, ele tem uma forma infinitiva e ele tem as suas desinências de modo temporal. Poxa, Guilherme, não entendi nada, que quantidade de palavras difíceis. Vamos entender isso. O que é uma base infinitiva? Vamos entender isso, né? Base infinitiva. Base infinitiva é aquilo que os verbos terminam com ar, ir. A principal característica dos verbos, por exemplo, é que eles podem ter uma base infinitiva. E o que é isso? Terminar com ar, ir. Por exemplo, cantar, beber, jogar, dançar, ler, pular. Repare que os verbos eles terminam em ar, ir, que é a base infinitiva. Então, aqui a gente tem uma base infinitiva. Qual que é a base infinitiva? O amar. Ó, o amar é a base infinitiva. E nesta base infinitiva, a gente insere desinências que são pequenas letrinhas, quantidade pequenas de letrinhas, que é o caso aqui do e e do i, que nos ajudam a saber, né, a pessoa que está sendo referida por este verbo e o tempo da ação deste verbo. Pessoa, tempo e modo, né? Então, por exemplo, quando eu digo amarei, quando eu pego amarei e eu olho este ei aqui, ó, no verbo amar, essa desinência, eu sei que esse verbo ele está no futuro. Eu sei que é uma ideia de futuro. Eu não posso pensá-lo no passado. Eu não posso pensá-lo no presente. Eu tenho que pensá-lo no futuro. Por que, Guilherme, que eu tenho que pensá-lo no futuro? Porque isso aqui é uma desinência de tempo. Certo? E aí, o pronome, quando ele tem que ser inserido no meio do verbo, é aqui que eu vou ter que separar. Ó. Eu vou ter que separar essa base infinitiva dessa desinência de tempo e pessoa. Então, por isso que fica amar numa ponta, que é a base infinitiva, e o ei na outra ponta, que é a desinência de modo e pessoa. E aí, o pronome te entra aqui no meio. Quando o pronome ele entra no meio do verbo, entrou no meio do verbo, coloquei o pronome pá, no meio do verbo, o que eu faço? Não posso mais chamar de próclise. Não dá mais para chamar de próclise. Por quê? Porque no meio do verbo, verbo não, né? Do verbo, ele ganha a classificação de mesóclise. Gente, o nome dele será mesóclise. E olha só agora aqui o exemplo 3. Olha o que acontece aqui no exemplo 3. Ó. No exemplo 3, eu tenho aqui amo-te mais que tudo. Só que agora nessa frase aqui, nesse exemplo 3, o pronome oblíquo átono, te aqui, ó, ele não está na frente, ele não está no meio, ele está aonde? Ele está atrás do verbo, ele está colocado depois do verbo. Olha que primeiro vem o verbo, ó, primeiro eu coloquei o amo e só depois eu coloquei aqui o pronome oblíquo átono. Então só depois é que eu coloquei este pronome, então este te está numa posição depois do verbo. Posição depois do verbo, a gente chama isso aqui de ênclise. Então eu tenho no exemplo 1, um exemplo de próclise, no exemplo 2, um caso de mesóclise, no exemplo 3, um caso de ênclise. E para isso, nós temos uma música para te ajudar a decorar.
Material na tela para vocês? Bora lá conhecer essa música então. A música, gente, ela fala o seguinte, ó. Tá? A música ela começa assim, ó. Que a próclise não começa a frase. Vamos começar a entender a letra dessa música? Porque essa música ela já vai trazer aqui posteriormente algumas regras para a gente, ó. Que a próclise não começa a frase. Então aqui no cantinho comigo, por gentileza agora aqui no quadro, nós temos uma música, mas só que a gente vai decifrar a letra da música para daí na sequência a gente poder aprender as regras. Porque veja bem, gente, o que eu quero que vocês também enxerguem, ó, o que eu quero que vocês percebam também. Eu tenho um caso de próclise, eu tenho um caso de mesóclise e eu tenho um caso de ênclise. O fato do pronome ter vir para próclise, vir para mesóclise e vir para ênclise não significa dizer que é bagunça, não significa, eu vou pegar o T e vou colocar na próclise, na mesóclise e na ênclise. Não, filho, não é assim que a banda toca. Não é assim. Tem regra. Não é sempre que você consegue usar uma próclise, sabia? Não é sempre que você pode usar uma mesóclise. E tampouco é sempre os casos que você vai usar uma ênclise. Por quê? Porque existem regras específicas. Existem um conjunto de regras que vão dizer, ó, só pode usar próclise se for isso, 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 isso. Ó, mesóclise é só se tiver isso. A ênclise é só isso, isso e aquilo. Então, entenda que existem regras que vão exigir. Por exemplo, na número 1. Na número 1 tem uma regra envolvida do porquê que ocorreu uma próclise. Na número 2, existe uma regra do porquê que ocorreu uma mesóclise. E na 3, a mesma coisa. Então, existem regras específicas, certo? Para cada uma das frases. Tudo bem? E aí nós temos aqui o começo da nossa música que fala assim, ó. Que a próclise não começa a frase. O que é isso? A próclise é o pronome na frente do verbo, certo? Concordam comigo? Isso aqui é uma próclise, certo? Ó, eu tenho o T, que é um pronome oblíquo, e ele está na frente de um verbo, que é o verbo entregar, certo? Quando está na frente, quando o pronome vem para frente, a gente chama isso de próclise. Tá, mas o que tem, Guilherme? O que tem é que isso aqui nunca pode começar a frase. Por exemplo, uma frase assim, ó. Te entrego. Vamos melhorar o diálogo. Vamos supor duas pessoas conversando, ó. Primeiro diálogo. Me empresta teu livro? Claro. Te entrego daqui a pouco. Suponhamos uma pessoa conversando com a outra e a frase é essa, ó. Me empresta teu livro? Claro, te entrego daqui a pouco. Ai, legal, te amo. Né? Daí a pessoa ainda manda assim um te amo, né? Ah, te amo. Essas frases aqui, gente, todas elas têm problemas em relação à colocação pronominal. Mas por qual motivo, Guilherme? Veja bem. Na primeira frase, tu tens o me, que é um pronome oblíquo átono. Na frase 2, tu tem o te, que é um pronome oblíquo átono. E na frase 3, você também tem o te, que é um pronome oblíquo átono. E qual que é a questão aqui? É que nas três frases, o pronome oblíquo átono te, nas três frases, o pronome oblíquo átono te e me, né, eles estão colocados, ó, na frente do verbo. O me está na frente do verbo emprestar, então isso aqui é uma próclise. O te está na frente do entrego, então isso aqui é uma próclise. E esse te está na frente do amo, então isso aqui também é uma próclise, certo?
Então, nós temos aqui uma próclise e uma próclise. E qual que é o problema? Que a próclise, ela nunca pode começar a frase. Veja bem. Ó, eu estou começando a frase aqui, ó. Ó, eu estou começando a frase com pronome, com próclise. Não pode. O início da frase aqui não pode ser próclise. Te amo, ó. Início da frase aqui, ó, começou na linha, ó, na linha de início, ó, pá, 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 linha de início, ó, pá, 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 linha de início. Na linha de início ali, ó, tá, bem no comecinho. Ou seja, a primeira palavra é um pronome, não pode. A primeira palavra não pode ser pronome oblíquo átono, ou seja, se não vira próclise. E aí, virando próclise, ó, vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender, ó. Coloquei o pronome oblíquo átono de início, já na frase assim, ó, pá, joguei ali. Já sei que a frase está errada. Por quê? Porque o pronome oblíquo átono vai gerar para mim uma próclise. Gerando, no início da frase, gerando uma próclise para mim, a frase já está errada, porque frase não se começa com próclise. Ah, mas Guilherme, mas aqui tem próclise, por que aqui não está errado? Aqui no cantinho, ó. Por que aqui então não está errado? Porque aqui, filho, ó aqui, ó aqui. O comecinho, ó o comecinho aqui, ó, bem aqui no começo, ó. Qual é que é a primeira palavra que eu uso aqui? O eu. Eu não é pronome oblíquo átono. Eu não é pronome oblíquo átono. Então, o eu, tu pode começar a frase. Ah, daí o T pode ficar aqui? Pode ficar na próclise aqui. O que não pode é querer começar a frase com pronome oblíquo átono, ó. Isso aqui é que não pode acontecer, ó. Isso aqui é o que não pode acontecer. Tá? Ah, Guilherme, então a frase 2 está certa. Porque o começo da frase começa aqui, ó, com a palavra claro, ó. É a palavra claro que eu estou começando aqui, ó. Então tá tudo certo? Não. Não. Por quê? Porque ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação são sinais que findam frases e dão início a novas frases. Então, veja, o meu período aqui inteiro começa com a palavra claro. Maravilhoso. Só que a palavra claro, esta frase claro, ela se encerra aqui nesse ponto de exclamação. Porque o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, eles são fins de frase. Ah, Guilherme, então é como se o ponto de exclamação e o ponto de interrogação fossem pontos finais também, né? É mais ou menos isso. É como se eles fossem, como se eles estivessem ali para findar frases, ou seja, findar trechos, né? E aqui foi isso que aconteceu, ó. A palavra claro, ela findou, ela fechou, ela encerrou o período, né? O ponto de exclamação encerrou o período do claro. E aí, na sequência, começa uma nova frase. Só que a nova frase que começa, ela começa, já dilata na cara, com pronome oblíquo átono, moçada. E frase não se começa com pronome oblíquo átono, porque senão vira próclise. E virando próclise, isso vira um erro gramatical. Beleza? Material na tela aí para vocês. Continuando, ó. Então a primeira frase é assim, ó. Que a próclise não começa a frase. No futuro do pretérito, usa-se a mesóclise. Certo? Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Antes de eu passar para o segundo trecho da nossa musiquinha ali, alguns alunos poderiam perguntar, tá, professor, e aí? Como é que ficaria dessas frases corretas, né? Se não pode próclise, então tem que tirar próclise daqui. Então esse me não vai poder ficar aqui. Esse T não vai poder ficar aqui. E esse T também não vai poder ficar aqui, porque eu não vou poder usar a próclise. Tá, professor, e aí o que eu faço? Já que eu não posso usar a próclise. Já que tu não pode usar a próclise, tu vai jogar ele para trás do verbo. E aí fica, empresta-me teu livro, entrego-te daqui a pouco e amo-te. As frases ficariam corretamente aplicadas desse jeito. Tá, professor, e agora ali o segundo trecho da música que fala assim, ó. No futuro do pretérito, usa-se a mesóclise. Professor, futuro do pretérito.
Vamos lá. Primeiro vamos entender que na língua portuguesa existem dois futuros, tá, moçada? Existe o futuro do pretérito e futuro do presente. Como assim, Guilherme? Futuro do pretérito e futuro do presente, né? Futuro do pretérito, né, gente, vamos pensar aqui, ambos são futuros, tá? Ambos precisam ser considerados futuros. E esses dois camaradas aqui, futuro do pretérito e futuro do presente, sempre vão exigir mesóclise. Tem verbo no futuro, toca mesóclise. Ah, apareceu o verbo, por exemplo, cantou. Cantou. É verbo de futuro? Não, cantou é passado, então não usa mesóclise. Cantará. É verbo de futuro? É verbo de futuro. Então usa quem? Mesóclise para cabeça. Tá? Então se eu quiser usar um pronome, se eu quiser... Gente, não é para pegar os verbos de futuro e começar a querer enfiar pronome oblíquo em verbo de futuro. Cantar-me-á, por exemplo. Cantar-me-á. Gente, não é para sair fazendo o doido disso aqui. Tá? Por quê? Porque tu vai pegar verbo de futuro que não vai ter pronome. Vai ter. Às vezes tu vai escrever uma frase que o verbo é de futuro e não vai ter o me, não vai ter o te, não vai ter o... Não vai aparecer nenhum deles. Ah, mas daí a mesóclise... Filho, presta atenção aqui. A mesóclise só vai usar se esses camaradas aparecerem. Se esses camaradas aqui não aparecerem, cara, esquece esse conteúdo. Dá bênção, levanta as mãos para os céus e fala, ainda bem que não tem nada da colocação pronominal para eu resolver. Agora, se eles aparecerem, daí, ó, fica esperto na colocação pronominal. E o verbo de futuro, gente, ele é um verbo que sempre vai exigir de nós a mesóclise, o uso da mesóclise. Tá? Então, a mesóclise vai ser usada para verbos de futuro. O que é verbo de futuro do pretérito, Guilherme? É aqueles verbos que terminam em ia. Gostaria, pediria, viajaria, questionaria, buscaria. Isso é futuro de pretérito. E futuro de presente, Guilherme? Por que o nome é futuro do presente, Guilherme? O nome é futuro do presente justamente porque é uma ação que eu vou ainda realizar e eu estou manifestando essa minha ação no tempo presente. Então, veja bem, olha só. Suponhamos que amanhã, né? Amanhã, de acordo aqui com o meu cronograma, amanhã é sábado, tá? Então, amanhã é dia de dar-lhe sem piedade, né? E só tentar curar a ressaca no domingo à noite. Não, brincadeira, gente, não é assim. Mas vamos lá. Vamos ver a seguinte situação. Suponhamos que eu fale assim para vocês, ó, pessoal, amanhã, sábado, eu vou jogarei vôlei na praia. Então veja bem, jogarei. Jogarei é uma ação de futuro. É uma ação de futuro. E essa ação de futuro, eu estou manifestando-a nesse tempo que é o tempo presente. Então veja que por isso que o nome se chama futuro do presente, porque eu estou no momento presente falando de algo lá do meu futuro, algo que eu estou planejando, certo? E aí esses verbos, sejam eles os verbos terminados em ia, que são os futuros do pretérito, ou esses verbos de ação que ainda irão acontecer, eles são futuros. E eles sendo futuros, pede-se sempre a mesóclise. Exemplo, né? Ó, Carlos comprará me um carro novo. Ah, esse Carlos aí, né? Podia existir, né? Pô, Carlos, o que é isso, cara? Vai, um carro novo. Vai, vamos lá. Carlos comprará-me um carro novo. Então, eu quero dizer que o Carlos vai comprar um carro para mim e esse carro vai ser novo, né?
Beleza, veja bem. Eu tenho aqui um pronome oblíquo, que é o me. Esse me é um pronome oblíquo átono. Se eu tenho, cara, pronome oblíquo átono no jogo, cara, abre os dois olhão assim, ó. Por quê? Porque vem questão de colocação pronominal envolvida. Ah, Guilherme, se não tivesse. Cara, se não tivesse, vida que segue. Frase tá certinha, ó. Joga pra cima e segue a vida. Certo? Porque não tem nada para fazer aqui. Não tem pronome oblíquo átono, não tem nada pra gente se preocupar. Mas apareceu o pronome oblíquo átono, cara, liga o sinal de alerta. Por quê? Porque vem questão forte de colocação pronominal aqui. Vem questão forte de colocação pronominal. E aí a questão é a seguinte. Esse me, que é um pronome oblíquo átono, está em qual colocação pronominal aqui? Está na colocação pronominal da ênclise. Ó, da ênclise. E a pergunta é, pode ser uma ênclise aqui? Resposta, não, não pode ser uma ênclise. Tem que ser o quê, Guilherme, aqui? Uma mesóclise. E por que é obrigatório, Guilherme, este me ficar na mesóclise? Porque o verbo que eu estou usando, que é o verbo comprará, é um verbo de futuro. Verbo de futuro sempre exige mesóclise. Então, vamos colocar esse me para dentro dessa mesóclise. E aí ficaria assim, ó. Carlos comprar-me um carro novo. Guilherme, por que fica comprar e o a aqui separado? Lembra da base de infinitivo? O pronome, na hora que eu precisar encaixar, ó, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Sempre que eu precisar encaixar o pronome no meio do verbo, fica de um lado a base infinitiva e do outro lado as desinências de tempo e modo, certo? Então, para cá ficou a minha base de infinitivo. Por que é base de infinitivo? Porque é o verbo terminado em ar, er, ir. E o a para cá, que é a desinência que indica o tempo. E aí no meio entra o pronome, tá bom? Material na tela para vocês. Dando continuidade aqui à nossa musiquinha. Que a próclise não começa a frase, no futuro do pretérito usa-se a mesóclise. E se usa a ênclise, no final de frase, todos eles juntos formam uma só frase. Aqui é só agora preencher material para a nossa música, né? Que a próclise é regra de gramática, a mesóclise também é regra de gramática, e eles com a ênclise formam um complemento. E para encerrar, a gente vai mostrar agora exemplos. Primeiro exemplo da nossa música. Eu te amo. Eu te amo, ó, o pronome te está na frente do verbo. Se está na frente do verbo, ele é uma próclise, faz parte da próclise. Segundo exemplo, emprestar-te-ei. O pronome, ó, está no meio do verbo. Então, isso aqui é um caso de mesóclise. E olha só, gente, que curioso. Que o futuro do pretérito, ele é o verbo, né, que termina com ia, né? Futuro do pretérito. E esse ei aqui, ó, emprestarei, é futuro do presente, não é futuro do pretérito, tá? É porque existem dois tipos de futuros. Deixa eu apagar aqui, que aqui é o sublinhadinho. Vou manter aqui a... E quando disseram-me, então agora a gente tem aqui o terceiro exemplo, ó. O me está atrás do verbo, eu pensei na ênclise. Mexer com gramática, tem que mostrar talento. Tá, Guilherme, como é que fica a música? A música fica assim, ó. Que a próclise não começa a frase, no futuro do pretérito usa-se a mesóclise e se usa a ênclise no final de frase, todos eles juntos formam uma só frase, vai. Que a próclise é regra de gramática,
A mesóclise é regra de gramática e eles com a ênclise formam um complemento. E para encerrar a gente mostra um exemplo, vai. Eu te amo faz parte da próclise, emprestar-te-ei é exemplo da mesóclise. E quando disseram-me, eu pensei na ênclise, mexeu com gramática, tem que mostrar talento, vai. E a próclise não começa a frase, no futuro do pretérito usa-se a mesóclise e se usa ênclise no final de frase, todos eles juntos formam uma só frase, vai. Que a próclise é regra de gramática, a mesóclise é regra de gramática, e eles com a ênclise formam um complemento. E para encerrar a gente mostra um exemplo, vai. Eu te amo faz parte da próclise, emprestar-te-ei é exemplo da mesóclise. E quando disseram-me, eu pensei na ênclise, mexeu com gramática, tem que mostrar talento. E assim você memoriza. Você pode fazer o download, né, desta paródia e de outras, né, que estão contidas aqui na sua área do aluno no item podcasts, onde você baixa aí o último arquivo, o último áudio de língua portuguesa, você faz o download deste arquivo e você vai ter acesso então a esta música, né, que é os casos de colocação pronominal. E gente, aqui nessa música a gente já tem duas regras, que é início de frase não pode começar próclise e no futuro mesóclise. A gente vai estudar nas nossas próximas videoaulas as regras que vão obrigar você a usar uma próclise, que vão obrigar você a usar uma mesóclise e que vão obrigar você a estudar uma ênclise. Há um conjunto de regras que não é bagunça, certo? E aí na nossa próxima videoaula a gente vai estudar as regras envolvendo aí cada um desses tipos de colocação pronominal, tá certo, gente? Para você que nos acompanhou aí, ó, um beijo enorme no seu coração, bons estudos e, claro, eu aguardo vocês aí na nossa próxima videoaula com mais questões, com mais itens aí envolvendo a colocação pronominal. Beijo, beijo, beijo. Fui!